falámos um bocadinho então dos anos 80, agora vamos entrar em detalhes sobre como é que isto nasce, como é que aparece este objeto, porque é que se lembraram de fazer isto, porque é que isto teve sucesso. Okay? E isso vamos ver dentro do tema da Sinclair, que é então a marca inglesa. A Sinclair nasce, e o nome vem de um senhor chamado Clive Sinclair, entretanto considerado cavaleiro, portanto o Sir Clive Sinclair, que nasceu em 1940 e que trabalhou-se ligado às áreas, é um empreendedor, ok? Muito ligado sempre às áreas das eletrónicas e associados, gosta de é um inventor, mas que tem ali um conjunto de características que eu acho que são importantes para perceber tudo o que ele foi fazendo até chegar aqui. Muitas das coisas que ele fez apontavam para a miniaturização. Depois, muito focado em kits, ou seja, como ele trabalhava ligado à área da eletrónica, é preciso pensarmos, se calhar, eu obviamente nasci mais ou menos nessa altura, portanto também não tenho os detalhes todos, mas 1970 e por aí, quer dizer, o conhecimento de eletrónica e tudo isso muitas vezes é o que a gente hoje em dia chama, usando o inglês, o anglicanismo, chamam os makers, não é? As pessoas que gostam de construir coisas novas. Portanto, nesta altura, as pessoas que estavam ligadas a radioamadorismo e a estas coisas eletrónicas eram um nicho. E era um nicho que trabalhava muito com coisas que ele explorou, como, tanto que eu chamei ali os hobbyistas, e que exploravam, por exemplo, as vendas por catálogo. Todos os produtos da Sinclair ao início eram vendidos por catálogo, tipo o LabDut, há uns anos atrás, para a e portanto, e muitas vezes em kits. Os primeiros computadores, não o Spectrum, mas os anteriores, depois eu já vos mostro, eram vendidos em kit, que eram montados pelas pessoas em casa. Ou podia-se comprar uma versão já montada. Ok? Pronto. E ele esteve ligado a várias empresas. Primeiro a Sinclair Radionics, há outras, eu só tenho aqui algumas. A Sinclair Research é a Sinclair que nós conhecemos, que fez o Sinclair Spectrum. A Sinclair Vehicles é só porque eu vou-vos falar um bocadinho mais à frente também disso e, portanto, para perceber. Mas, portanto, várias empresas sempre ligadas a estas áreas. O Sinclair trabalhava então em quê? Bem, desde amplificadores de áudio, okay? Pequenos circuitos miniaturizados, isto tem acho que 4 cm, a foto ali não tem a régua, mas, portanto, pequenos amplificadores de áudio. Calculadoras, fez um sucesso enorme, calculadoras, destronou os japoneses, quer dizer, calculadoras eram Sinclair. Por acaso não está aqui à mão, mas então, eu tenho uma calculadora dessas a funcionar do time meu, portanto, calculadoras. Ora, quem faz calculadoras pode fazer calculadoras de pulso. Quem faz calculadoras de pulso pode fazer relógios. E, portanto, o Sinclair e relógios em kit. Que eu gostava de saber como é que alguém monta isto, mas isso é outra discussão. Portanto, tudo isto é um pequeníssimo exemplo das mais variadas coisas que eles foram fazer. Por exemplo, multímetros, aparelhos de medida usados. Eu arranjei na semana passada um multímetro da Sinclair a funcionar. Portanto, tudo isso, áreas em que eles foram trabalhando. Televisões. Foi uma das teimosias. Eu não destaquei há bocado no slide anterior, eu tinha lá escrito resiliente. Resiliente é a maneira simpática de dizer teimoso. Portanto, o Sinclair é alguém que ao longo da sua vida foi demonstrando que era extremamente teimoso em relação a algumas coisas e que custavam algum dinheiro também. Uma delas, televisões em miniatura. Okay? Foi outra das áreas que ele desde muito cedo achou que ia ser interessante. O problema foi que ele tentou fazer isto sem querer entrar em muitos detalhes técnicos, mas, portanto, as televisões que nós tínhamos em casa antigas, portanto, com aqueles ecrãs compridos, ele tentou fazer televisões em miniaturas com essa tecnologia, quando já começavam a aparecer ecrãs LCDs, que depois começaram a aparecer nos portáteis e em tudo lá. Pronto, tudo bem. Isto é um bocadinho onde é que eles vinham. O que é que acontece depois? Bem, a certa altura, nesta sequência, em 1979, lançam uma coisa que não é um computador, é isto que aqui está. Isto é extremamente raro. Uma coisa chamada MK14. MK14 é não quero chamar um microcomputador, porque só para verem o feedback deste sistema, portanto, a resposta em relação aos comandos que são introduzidos neste teclado, que é um teclado hexadecimal, são obtidos aqui neste pequeno display, que é um display como uma calculadora. Portanto, isto não é ainda um computador normal. Mas, portanto, isto foi a primeira experiência, e apesar de não ter vendido nenhum balúrdio de unidades, perceberam que havia um mercado para isto. E isto foi o princípio da entrada desta empresa, que na altura ainda não se chamava Sinclair Research, chamava-se Science of Cambridge, mas foi o princípio dessa entrada nesta área. Até que em 1980 lançam um equipamento, que é aquele ZX80 que ali está, temos aqui também um exemplar,
E o ZX80 é extremamente importante. Porquê? Não porque tenha sido um grande sucesso de vendas, mas foi um sucesso por um motivo. Foi o primeiro computador pessoal que apareceu à venda no Reino Unido abaixo das 100 libras. Falando de cor, espero não me estar a enganar muito, mas o kit custava 75 libras e já montado custava 90 e tal libras, mesmo assim abaixo das 100 libras. Portanto, houve uma barreira psicológica que foi destronada e isso ajudou a que o equipamento tivesse sucesso. Para baixar custos, é óbvio que há um conjunto de decisões que são feitas na construção deste equipamento que depois acaba por ser também os pontos com que normalmente as pessoas dizem mal da Sinclair. Tipo, este teclado é horrível, ninguém consegue escrever nisto facilmente. Mas o que é certo é que lançaram um computador, tiveram sucesso, um computador preto e branco, tem uma característica, e este está a funcionar, tem uma característica muito gira e muito irritante, que é, sempre que se carrega numa tecla, o ecrã da televisão pisca, porque, como é pouco potente, digamos que o processador, que é a peça do computador que faz todo o trabalho, tem de fazer também a atualização do ecrã. Então, quando se carrega numa tecla, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e, portanto, pisca. Okay? Fizeram isto e, a seguir, lançaram um outro modelo que é o ZX81. Mas antes disso, podemos aqui ouvir só um segundo. Isto são pequenos certos que estão em inglês, mas eu também explico já os pontos principais, se não me enganarem. Clearly, if the cost could be reduced substantially, the market could be expanded. Redução de custos. Clive Sinclair was well rádios, outra das áreas que eles tinham antes. Miniaturized electronic gadgets, from tiny televisions to pocket calculators. In 1980, Sinclair launched his first computer. It could be bought for £100, less if purchased as a kit, and it plugged into any television. Programs were sold on cassettes, playable by a cheap cassette recorder. Sinclair's computers took over most of the British market. And for a short time, even in America, he was selling more machines than the three market leaders put together. Apesar das vendas não serem muitas, porque ainda não havia este mercado. Este mercado estava a começar, com todo o pessoal. Mesmo assim, ele conseguiu vender nos Estados Unidos mais que os outros fabricantes. O que é que ele faz a seguir isto? Percebendo que este produto tem sucesso, antes de 1980, por isso é que ele se chama ZX80, em 1981 lançam o ZX81. O ZX81, tenho aí fotos, mas é este computador. Pode ter esta placa ou não, isto é a forma de meter mais memória nos computadores. O teclado é muito parecido ainda com o anterior, começam a aparecer as empresas a fazer um conjunto de coisas à volta. Isto é só um exemplo de um teclado de borracha que vai fazer acionar este, mas que já dá uma sensação ao toque muito mais interessante. Fizeram também uma coisa que foi um kit para atualizar o anterior. Na prática, as pessoas compravam então um tecladozinho e trocavam uma peça dentro do computador, que é este integrado, e na prática faziam com que aquele se comportasse quase como este. Este computador resolve aquele problema que eu vos falei do piscar do ecrã. Não completamente, mas tem uma forma de resolver, e os programadores eram obrigados a ser extremamente criativos para conseguir fazer o que faziam nestes equipamentos. Qualquer relógio hoje em dia tem muito mais capacidade do que estas coisas que estamos aqui a falar. Nesta altura surgiu também uma coisa engraçada, que é, obviamente, o que veio a dinamizar isto tudo foi os jogos, foi as revistas, foi tudo o que estava associado. Uma coisa que eu acho muita piada, porque é invulgar, isto é um disco, mas não é um disco vinil. A gente lembra-se dos discos, mas este não é de vinil, é de plástico flexível. Isto vinha com revistas e a ideia era, isto era gravado em cassetes de áudio e depois então ligava-se ao computador para poder executar os programas que aqui estão. Foi uma coisa que eu consegui arranjar recentemente e, portanto, que acho que é engraçado. Isto surge na altura do ZX81. Desculpe, força. Como é que se lê esse? Isto é um disco normal, que é normal para os anos 80. O material é diferente, mas é um disco que é lido no leitor de discos de vinil, mas que presumo eu que seja para não desgastar ou quer que seja, ou seja, a ideia era, a recomendação era grave isto numa cassete e depois então liga ao computador e usa a cassete. Ou seja, só vai fazer uma coisa. Acredito que nem mais, mas também confesso que foi uma coisa que descobri recente e portanto também não procurei em todo o
Os ZX81, que é aquele computador que eu vos mostrei, tem esta particularidade. Isto é uma foto do que está lá dentro. Os computadores da Sinclair são todos muito parecidos nos conceitos. Mas aqui eu não quero entrar aqui em detalhes, a única coisa que eu quero dizer é o computador tem 4, o que se chama integrados. Os integrados são estes chips. Estou a dizer 4 só para chatear, este tem 5, mas havia, é isso mesmo, havia um outro que tinha estes dois num só. Okay? Eu tenho alguns com e sem, mas portanto, o que interessa é, estamos a falar de um número extremamente diminuto de integrados. Estamos a falar de hoje em dia a eletrónica é diferente, hoje em dia pode-se fazer, digamos, uma espécie de um chip à medida com todas as funcionalidades. Nesta altura não. Eles fizeram um bocadinho isso, mas pouco. Mas portanto, com 4 coisas conseguiram fazer. Porquê é que fizeram isso? Baixar custo. A estratégia era sempre uma, baixar custo. Eles chegavam ao ponto, no Spectrum, de usarem alguns chips destes, que eram, digamos, mais evoluídos, mas que estavam parcialmente avariados, e então usá-los como forma de ter os chips disponíveis a um custo mais baixo. Isso acontece no modelo a seguir, no Spectrum. Mas pronto, tudo bem, detalhes. Como é que estamos de tempo? 18 minutos. Ok. O que é que acontece nesta altura? Mais ou menos nesta altura. Há um negócio extremamente importante para o que veio a ser toda esta área. Foi o negócio da BBC. A BBC, a cadeia de televisão, decide lançar um computador para ser basicamente utilizado nas escolas. E o Sinclair não ganha esse negócio. Quem ganha esse negócio é um antigo funcionário que tinha saído da empresa para lançar uma outra, a Acorn, e portanto eles ganham esse negócio e lançam este computador. Por um lado, isso é uma coisa que obviamente deixou o Sr. Sinclair chateado, por outro lado, deu-lhe a motivação que ele precisava para também perceber o que é que devia fazer a seguir e posicionar o produto que veio a seguir de uma maneira que dominou o mercado. O ZX Spectrum, do qual vamos falar aqui um bocado. Eu destacava aqui algumas coisas. Todos nós já vimos algumas fotos do Spectrum, estavam em exposição no hall do museu. Estão aqui pelo menos 2. Havia com 2 versões de memória, 16, 48, mas pronto, está aqui um Spectrum, está aqui agarrado com outras coisas, mas portanto, está aqui um Spectrum, isto é o Spectrum mais convencional. Eu chamo, obviamente, quando eu começo a destacar estes pontos, isto muitas vezes já são coisas só, algumas pessoas é que acham piada, alguns colecionadores ou não, mas o que eu queria dizer é que este Spectrum que aqui está, parece igual, não é igual no seguinte sentido. Venderam-se alguns 6 milhões destes computadores, ok? Genericamente falando. Fizeram-se, deste que está aqui à vossa frente, acredita-se, a informação não é 100% fidedigna, mas acredita-se que fizeram cerca de 16 mil, ok? São identificados por terem o teclado cinza claro em vez do azulado que se vê na maioria deles todos. Portanto, este é um que tem o número 6.973, portanto é um dos primeiros 7.000 Spectrums. Neste momento, os colecionadores, na rede de colecionadores, há uma pessoa que tem o número 9, há uma pessoa que tem um sem número que se acredita que foi uma versão de preliminar, alguns já têm números 500 e mais não sei o quê, pronto, não é dos mais baixos, mas mesmo assim não é um número alto e pronto, e é a tal edição 1 que está aqui e está também neste quadro. Este quadro é basicamente aqui. Este quadro tem, não é uma brincadeira, é uma coisa séria, mas basicamente eu reuni todas as placas que estão dentro daquele computador e de um outro que saiu a seguir. Portanto, todas as pequenas versões das placas estão aqui e que permite perceber as alterações que foram surgindo ao longo dos anos. E que alimentam o quê? Estas duas caixas, principalmente. A tal que tem o teclado cinza e a que tem o teclado mais azulado, mais convencional. Pronto. Quem é que desenha o Spectrum? Quem desenha o Spectrum é um senhor chamado Rich Dickinson, que é este senhor. O que aqui está aqui é um designer industrial. Okay? E dá ali aquele endereço, se alguém quiser ver, com a explicação de todo o processo, com os sketchzinhos todos, com os bonecos mais e mas, quando eles conceberam este computador, que era para se chamar ZX82, o ano até, obviamente, isto são protótipos. Curiosamente, os protótipos, alguns deles apareceram à venda recentemente, ele comprou alguns, as outras pessoas a comprar outros. Isto é plástico só, com coisas coladas, não funcionam, são os moldes, digamos, são os conceitos. Isto era uma das versões. Outra versão em que eles já começam a destacar aqui a questão do color, que é o que o Spectrum traz. Porquê é que se chama Spectrum? Porque é espectro de cor, portanto traz a cor. É o primeiro computador desta marca que traz a cor e, portanto, coloca os computadores em casa com capacidade de gerar cores, com muitas limitações, mas para aquela época bastante interessante. Um outro modelo, até que chegamos então ao
digamos, ou que foi o modelo que eles usavam nos materiais de marketing. A foto que eles usavam nos materiais de marketing é esta. O que é que isto muda? Eu sei que estou a entrar nos detalhes, mas é só para perceberem que dá para ir a mais ou menos detalhe nestes temas. O que é que muda entre este e o computador real? Pequeno pormenor nestas setinhas que não é bem assim que está no modelo final. Portanto, houve aqui uma alteraçãozinha que ocorreu depois na produção final. Aqui também no projetor talvez este verde está um bocado deslavado, mas já são detalhes, já são precisos. Eles fazem isto, começam a produzir computadores em série. Se vocês não se conseguem ver à distância, mas portanto, basicamente nós vemos placas em 82, em 82 sai outro modelo, em 83 sai um, em 83 já temos outro, 83 outro. A maioria deles, estas variações todas são 83, depois este último já sai em 84, ou seja, foi um período de grande produção e de massificação. Uma das coisas que eles fazem também é lançar outra carcaça para o computador, que as pessoas queixavam-se do teclado. O teclado do Spectrum é um teclado de borracha, muito característico. Qual é a vantagem? É que é extremamente barato. É uma peça de borracha que funciona, não tem molas, não tem mais nada do que isso. E portanto isso tornava o computador bastante barato. Mas as pessoas queixavam-se do toque. As teclas eram pequenas também. Por exemplo, houve problemas na América por causa do tamanho das teclas e tentou-se arranjar umas soluções, principalmente os portugueses tentavam arranjar umas soluções para isso. Mas pronto. E então eles lançam um outro, que é este. É o chamado Spectrum Plus, que até oferecia um serviço de conversão de um do outro. Comprava-se a carcaça, ligava-se duas coisas e está a funcionar. Okay? Por dentro é igualzinho, são as mesmas placas que aqui estão. Eu não sou um especialista em jogos, não conheço. Eu, obviamente, enquanto criança, eram os jogos como toda a gente me motivava, mas não é pelos jogos que eu gosto disto. Agora, como toda a gente, também tenho aqueles jogos que me marcaram e achei que falar de Spectrum e não falar de jogos era impossível. E, portanto, comecei com o mais simples possível. Comecei com uma coisa chamada iMovie. Dos jogos mais simples possíveis, daqueles que eu ainda hoje, se ligar um destes computadores para mostrar a um amigo, é dos que eu ponho, porque carrega num instante, é extremamente simples. Tinha uma coisa, eram extremamente viciantes e eram extremamente desafiantes. Normalmente eram bastante difíceis. Isto é um jogo que tem 2 jogadores ou um contra o computador, 2 pistoleiros, uma caravana a passar de cima a baixo, um cato que quando vai levando tiros vai desaparecendo e, portanto, depois de levar um tiro, a bala já passa e se eu acertar outra pessoa mata. Um jogo extremamente simples, espetacular. Garanto. Manic Miner é um dos jogos mais conhecidos que foi feito, o mineiro, o Willy. Eu tenho uma foto aí do Matthew Smith, que foi a pessoa que o desenvolveu. Pronto, isto atenção, nós temos, isto é incrível, nós vemos, eu tenho ali também expostos alguns livros, nós vamos ver a história dos livros e vemos livros a serem escritos por miúdos de 16 a 17 anos. Isto foi uma época de ouro para estes programadores que estavam a começar e principalmente, também houve em Portugal, mas por exemplo em Inglaterra, quer dizer, a dinâmica, qualquer pessoa começava a fazer um jogo e depois aparecia alguém que ia comprar aquilo e comercializar e tudo isso. O Matthew Smith é uma das pessoas que lança o Manic Miner, foi um jogo que teve grande sucesso. Mas há outros, e o mais giro é que quando a gente agora, passados estes anos todos, olha para trás, começa a descobrir que há um conjunto de coisas que existiam na altura, que sempre estiveram presentes, mas que agora nós se calhar damos mais atenção porque entretanto aconteceu qualquer coisa. O caso do Hobbit, um jogo, eu não me lembro de jogar este jogo, sinceramente nem sei se o tenho, mas é um jogo que pronto, agora a gente conhece por causa dos filmes e dos livros do Tolkien, mas que já existia na altura. Há uma curiosidade também em relação aos jogos. Eu, como quase todos os portugueses, achava que tinha muitos jogos lá guardados, originais e tudo isso. É tudo pirataria. Tudo pirataria. Ou quase tudo. Ou seja, as lojas, eu lembro-me de vir ter com familiares a Cascais e ir comprar jogos à loja, com a caixinha toda bonita, a coisa, mas aquilo era feito lá. Aquilo era pirataria. Mas na altura ninguém ligava, ninguém queria saber disso. Agora, há colecionadores e há pessoas, mesmo neste país, extremamente dedicadas a preservar isto tudo, a digitalizar isto tudo, portanto é um trabalho imenso. Mas pronto, portanto aqui a questão de alguns jogos. Um jogo que eu me lembro perfeitamente, tem uma música super conhecida, Pijama Arama, é muito tipo, diria que é tipo Manic Miner. O Jetpack, no sábado de certeza que vai estar aí com o meu colega que vai estar a dinamizar a área de jogos, sei que ele também costuma trazer o Jetpack. O Match Day é um jogo de futebol, foi talvez o primeiro jogo, é tipo o FIFA agora, ou o Pro Evolution Soccer, o PES. O Daley Thompson Decathlon, este jogo é mítico, e este jogo tinha um problema, este jogo derretia com os computadores, porque este jogo era extremamente simples. A gente controlava este atleta nas Olimpíadas, no Decathlon, e basicamente para ele correr carregávamos em 2 teclas. Quanto mais depressa a gente alternasse os dedos,
mais depressa ele mexia. Ou o joystick. Basicamente isto dava cabo dos computadores. Mais cedo ou mais tarde o computador acabou. Portanto, este é um jogo que o pessoal lembra-se muito por causa desse pormenor. O Chuck Egg, dos mais conhecidos, eu este convidava-nos, António, se puderes aí alternar, se ainda te lembrares disso mesmo, tens de olhar para ali, por favor, lá em cima, aí, só fazer aí um playzinho, pode ser já aí, pode ser já aí. Mas eu não espero, tu podes puxar um bocadinho para a frente, sim, vai puxar aí, isso, para a frente. Pronto, o Chuck Egg é mais um, não é... Não é diferente. É dos jogos que eu também mais gosto, confesso. É mais um tipo Manic Miner. Tem um som que eu acho extremamente giro. O Spectrum tem um pequeno. Eu não falei, eu acho que o Spectrum é o primeiro computador a trazer um som. Acho que o GX ainda não tem. E portanto, os programadores eram extremamente criativos para conseguir fazer sons a partir disto. Mas isso é que também faz com que as coisas fossem difíceis e dessem prazer. O jogo é basicamente o objetivo, é um senhor dono de uma quinta que tem as galinhas e anda a apanhar os ovos e vai passando de nível. Portanto, eu sugiro, António, passa um tempo para a frente para 1 minuto e 30 mais ou menos. Aí, sim. Ele já deve ir ali. Pois. É aqui. Tinha este som muito característico, que era quando se perdia. Notem uma coisa, todas estas coisas, tudo isto está disponível hoje em dia. Os senhores que fizeram o Chuck Egg, ou pelo menos o comercializavam, lançaram também no ano passado esta coisa que eu tenho aqui na mão. Isto não é mais que um teclado Bluetooth, se pode ligar ao computador, em forma de um Spectrum. Quase perfeito. Tem aqui umas alterações naturalmente. Aqui tem umas ligeiríssimas diferenças, mas muito pequenas. E, por exemplo, isto ligado a um telemóvel Android ou iPhone, dá para jogar Manic Miner, Chuck Egg, como se fosse um Spectrum normal. Mas há outras formas e mais baratas e tudo. Continuando, outros jogos. É difícil estar a escolher jogos. Por muito que eu escolhesse, iam aparecer aqui pessoas e diziam: eu tenho aquele jogo que eu me lembro de jogar. Havia um jogo chamado Ditador, que eu me lembro. Ditador, em português, é um jogo quase de estratégia de governar um país. E de vez em quando havia uma revolução. Tenho uma pena enorme que a cassete aqui há tempos fui para a jogar e a fita partiu. Eu adorava aquele jogo, acho que ainda conseguia arranjar, mas portanto, cada um de nós teve a sua vivência nesta área. Jet Set Willy é uma continuação do Manic Miner. O Saboteur era dos jogos mais conhecidos. O Renegade era um jogo de luta, foi dos jogos que teve mais sucesso nesta altura. E por aí adiante. António, se puderes fazer aí play. In recession, British computing was a miraculous exception. A manufacturing industry that wasn't sacking everyone. If it's got a keyboard, a manual and computer written on it, it'll sell. That's the word around the exploding market for personal home computers that simply plug into a television set. We're the world's largest producer of computers. We make more than the whole nation of Japan put together. Innovation had met 80s entrepreneurialism. The perfect mix for a leader who was a science graduate as well as a market evangelist. Tinha uma admiração enorme por Sinclair. Há muito, obviamente, eu tento manter-me independente. A minha postura nisto é, eu quero ajudar a preservar a história disto e mostrar a história disto. Tento não ser fanático e ao melhor de números, nada disso. Há muito quem conteste se o Sinclair, se não foi a falta de capacidade de gestão que não levou a que isto, que era um exemplo de sucesso, não fosse uma coisa muito curta em vez de ter sido uma coisa a longo prazo. Eu estou neste momento a ler um livro que tenta defender isso. Enfim, mérito teve, conseguiu fazer mais do que muitos de nós já fizemos. Mas então, depois de tudo isto, o que é que correu mal? Okay? Porque é que houve mais um conjunto de mudanças? Ainda houve muitos outros modelos, ainda vamos falar disso, mas o que é que aconteceu aqui? Basicamente, o Sinclair tinha a visão, ele nunca gostou da parte dos jogos. Há umas entrevistas e há umas brincadeiras que ele fala a dizer: eu não quero ser lembrado como uma pessoa do Jet Set Willy, do jogo. Ele sempre teve a visão de apostar na área do business, do negócio empresarial. E então lançou um computador extremamente, supostamente avançado na altura, que era o QL, não está aqui porque não é um Spectrum,
O QL era um computador que dava para ligar à televisão, dava para ligar a um monitor também, tinha uma coisa que se chamam as microdrives, que são estas, são umas microcassetes, como estas que aqui estão ligadas ao Spectrum. Isto na prática é uma cassete minúscula que se mete lá dentro e bobina aqui dentro, portanto carrega os jogos mais rápido, os programas e tudo isso. Pronto, tinha capacidades de ligação em rede, tinha tudo isso. Mas prometeu muito, lançou tarde, cheio de problemas, enfim, correu tudo mal, gastou muito dinheiro naquilo, correu mal. E depois houve outros. Quando eu disse que ele era resiliente ou teimoso, o C5. O C5 é uma bicicleta elétrica. Okay? Em 1980 e qualquer coisa, este homem cismou que havia de construir uma bicicleta elétrica, portanto um meio de transporte alternativo, um meio de transporte do futuro, extremamente baixo, foi muito criticado, até talvez, entre aspas, gozado, contribuiu para o insucesso a nível de vendas, porque é um veículo com uma posição de condução muito baixa, que obviamente se a gente andar na estrada ao pé de um carro normal, isto é estranho. É um veículo que tem uma posição de condução muito estranha, porque a pessoa vai sentada e o guiador está debaixo dos joelhos, portanto é estranho também, mas não deixa de ser uma coisa icónica. Teve muito, dentro do insucesso, teve muitas vendas de muito sucesso na Inglaterra, na Holanda também. Faz algum sentido, eles gostam de andar de bicicleta, deve ser por isso. E eu, se tudo correr bem, para a semana tenho um em Portugal, comprei na Holanda. Vamos ver. Vai ser a minha prenda de aniversário, vamos ver. Isto era feito pela Hoover. A Hoover, não sei se ainda existe, mas era a empresa que fazia aspiradores. Portanto, também havia quem dissesse que tinha um motor de aspirador. Não é verdade. As pessoas dizem que não é verdade, mas pronto. É uma loucura, é um fanatismo à volta disto. Nós temos aí um pequeno vídeo só para ter uma noção melhor do que é o C5, só para se perceber. Eu acho que também se aprende com os insucessos. Imagine a vehicle that can drive you 5 miles for a penny. A vehicle that needs no petrol, just a battery. Uma bateria. And that takes the press of a button to start, the squeeze of a lever to stop. That needs no license, no road. Sem carta, podias conduzir a partir dos 14 anos, atinge 25 km/h, que era o máximo para não precisar de carta. 399 libras. Isto, eu disse que é uma bicicleta com um motor, porque na prática tem pedais na mesma. Isto aqui parece que vai muito rápido, mas de certeza se apanhar uma subida lá. Aí em Lisboa não devia dar muito bem. E uma família por cada um por si. Ok. O que é que acontece depois disto? Em 1986, um outro inglês, também Sir, entretanto, o Sir Alan Sugar, que era o fundador de uma outra empresa nesta área também, das coisas, a Amstrad, compra basicamente o nome Sinclair e a utilização do mesmo nos computadores. E, portanto, a partir daí, os computadores são Sinclair, mas são feitos pela Amstrad. Antes disso, desculpem, isto, acho que a Inglaterra sentiu-se mais do que cá, mas o Sinclair ainda fez um computador que é o 128K, não tem aqui nenhum gravador incorporado, portanto, é um modelo que não se fez assim muita quantidade, porque foi precisamente antes de vender aquilo, mas isto é considerado, por muitos apaixonados pela Sinclair, acabam por considerar o último verdadeiro Spectrum. Este tem uma particularidade, tem uma coisa muito estranha, que é este teclado numérico. Isto é um modelo espanhol. Mais uma vez, os colecionadores acham piada a isto, o modelo espanhol tem isto em branco, o outro tem em vermelho, torna-o mais raro. Isto porque é espanhol? Porque este computador foi feito em parceria com o distribuidor espanhol, uma empresa chamada Investronic, e portanto foi primeiro lançado em Espanha, só depois é que foi lançado no Reino Unido, e depois entretanto dá-se esta venda e a Amstrad muda as coisas. Muda as coisas como? Lança um conjunto de outros modelos. Eu tenho aqui um deles. O que eu tenho aqui portanto, não é o primeiro que eles lançam muito parecido com este, mas cinza clarinho, muito conhecido em Portugal. Lembro de muita gente. Cá está o buraquinho para meter a chave de fendas para aceder ali às cabeças do gravador. Isto neste caso, por acaso, também é um modelo espanhol que tem aqui uma placa especial que eu consegui localizar finalmente, mas portanto é um dos exemplos. Eles fizeram uma outra coisa que foi lançar um modelo igual a este, mas aqui com uma drive de disquetes. Não eram as disquetes que depois nós usámos muito nos PCs, hoje em dia já muita gente nem sabe o que é a disquete,
mas portanto eram umas disquetes mais pequeninas, num outro formato de 3 polegadas. Pronto, e portanto isto continua o seu ciclo normal, continuaram-se a desenvolver alguns computadores. Na prática, a Amstrad foi tentando fazer muito o paralelismo entre os computadores que eles vendiam da marca Amstrad, por exemplo, em França, extremamente com muito sucesso, depois cá já nem tanto. O que é que o Sinclair fez? Bem, o Sinclair ainda continua a trabalhar um bocadinho, ou ainda fez mais algumas coisas ligadas a estas áreas, portanto ele ainda fez mais uma espécie de computador. É uma outra coisa que eu não trouxe para aqui, mas que tenho, e está aqui uma brincadeira entre o Steve Jobs da Apple e o Sinclair. Portanto, o Sinclair em 1988 lança uma espécie de abusivamente um iPad. Não é um iPad no sentido de poder tocar, mas é um PDA, um assistente pessoal, tamanho A4, funciona com 4 pilhas, tem um ecrã ali naquela parte de cima e tem um teclado grande para escrever e mais não sei o quê. Pronto. Portabilidade, miniaturização, sempre foi um bocadinho a onda dele, e depois aqui os nossos amigos espanhóis do El Mundo Spectrum tiveram então a brincar com o Steve Jobs.